Sobre o Rogério Ceni não cair, a gente abordou esse aspecto várias vezes aqui, velho. Luiz Teles já trouxe essa informação, né? E aí a gente trabalha em cima disso. Eu, particularmente, também tenho alguns indícios de que Rogério Ceni está na corda bamba. Né? Então, essa afirmação de que Rogério Ceni não vai cair, eu não tenho muita certeza disso. Né? Com base nas informações que o Luiz Teles já trouxe, com base em algumas informações que eu já recebi, já até compartilhei com ele também, né? Algumas informações que eu recebi também. Então, eu não tenho tanta certeza que o Rogério Ceni está super assegurado no cargo como vocês acreditam que esteja, né? Muito em função da questão de Paiva, né? Paiva não caiu, aí fica fazendo esse comparativo, né? Paiva não caiu, o Rogério Ceni não vai cair. Eu não tenho tanta certeza de que Rogério Ceni está tão estabelecido, tão estabilizado no cargo como vocês acreditam que o trabalho, na minha opinião, está cada vez mais dando indícios. Eu até postei um vídeo ontem no Instagram. Se você for assinalar a lista de cheques, Lula, de Rogério Ceni, ele já assinalou vários cheques de demissão. Vários. A gente já viu jogador questionando ele publicamente. A gente não viu isso ao longo do trabalho dele inteiro. De um jogador chegar numa entrevista e falar assim, Rogério tem que melhorar. O Luiz José fez isso 2 vezes e Eric fez isso 1 vez. Na zona mista depois do jogo do Cruzeiro. Né? Então, são 2 jogadores que já apareceram publicamente falando sobre o trabalho do treinador tem que ser melhorado. Né? Aí você vai, pressão da torcida gigantesca. A gente já viu em inúmeros momentos a torcida já rompeu. A maior torcida organizada do Bahia já rompeu com o trabalho dele, publicamente, já pediu a cabeça dele, né? De maneira figurada, obviamente, falando. Né? A torcida, de uma maneira geral, o torcedor médio também já rompeu com o trabalho de Rogério Ceni. Né? Os jogadores publicamente falando que ele precisa melhorar. As entrevistas dele começaram a entrar num processo problemático, né? Que é um processo de invencionices, né? Eu até apelidei, né, carinhosamente de paivices, né? Ele começou a inventar situações. A resposta dele à pergunta de Mário Júnior é um escárnio, velho. Luiz Teles não estava aqui ontem para poder fazer o react, mas quando ele disse que ele não colocou o Ju mais adiantado porque o Ju só faz gol de pênalti de falta, é um absurdo. Primeiro porque não é verdade, é uma mentira. O Juba tem 8 gols na temporada e desses 8 gols, apenas 3 de bola parada. 2 gols de pênalti contra Cruzeiro e Mirassol e 1 gol de falta contra Santos. Os outros 5 todos são com a bola rolando. Então, primeiro que é uma mentira. E segundo que é uma justificativa ridícula, né? É uma desculpa estapafúrdia de Rogério Ceni. Então, quando começa a assinalar os cheques de inventar o que a gente não tá vendo durante os jogos nas coletivas, ele tem feito isso. Quando você vê, por exemplo, a falta de mudanças no time, né? A mesmice, a falta de coragem para poder mexer no time. Tudo bem que ele mexeu contra o Remo agora, né? Mas demorou, precisou avacair pro brejo para ele tentar se movimentar de alguma maneira, né? Mas mexeu contra o Remo agora. E aí, quando você vai assinalando todos os pontos, ele já assinalou vários, velho. Vários. Eu tenho certeza absoluta que se nós não fôssemos uma SAF e nós não tivéssemos a gestão do Grupo City, o Rogério Ceni já estava demitido do Bahia há muito tempo. Talvez, depois da eliminação da Libertadores, ele tivesse caído. Por exemplo, se fôssemos associação, é muito provável que após a eliminação da Libertadores, o Rogério Ceni tivesse caído do Bahia. Isso não aconteceu porque a gente tem uma gestão hoje que não pensa dessa maneira. Mas essa é a situação. Esse é o ponto, Luiz Teles. Enfim, João, Cássio Cardoso deu informação, ele destacou esse ponto no Futebol Clube ontem de que a multa para demitir Ceni é altíssima, então esqueça a demissão. Cara, o Rogério Ceni tem contrato até o final de dezembro de 2027, né? Até dezembro de 2027. Então, é óbvio que a multa dele a multa para você rescindir o contrato que vai até dezembro de 2027 é alta, pô. Isso aí é indiscutível. Isso aí é até uma obviedade, assim, não, entre aspas, menosprezando, né, a informação de Cássio, mas é uma obviedade, pô. Um cara que tem contrato até dezembro de 27 e você vai interromper um contrato desse antes, você vai pagar uma multa, você vai pagar o que falta do contrato. Isso é a coisa mais normal e natural do mundo, e existe desde que o mundo é mundo, né? Agora sim, velho, maior do que o prejuízo de pagar uma multa de, sei lá, 3, 4 milhões de reais, é o prejuízo que o Bahia já teve esportivamente, velho. Né? Então, assim, você tem um prejuízo de 3, 4 milhões para demitir um treinador, não é nada perto do prejuízo que o Bahia já teve na temporada. Entendeu? Você pagar, vou perder aqui mais 3 milhões para demitir o treinador e trazer outro. Paciência. Esses 3 milhões, de repente, podem ser revertidos numa posição do Bahia lá na frente no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Quando você consegue uma classificação direta para a Libertadores, é o risco que se corre, velho. Então, assim, eu acho que a gente não cogitar demissão por conta de uma multa de 3, 4, 5 milhões, para mim, é balela, velho, assim. Eu não concordo. A possibilidade de um jogo dentro do próprio grupo, né? Dentro dos clubes do próprio grupo, né? Faz parte dos anseios de Rogério Ceni trabalhar na Europa, trabalhar no futebol internacional como treinador,
Ele se preparou para isso, inclusive, né? Não à toa fala quantidade de línguas, fez os cursos de gestão que fez, etc. Então, é um treinador que se preparou para isso. Então, também é uma possibilidade que a gente pode não haver demissão, mas sim uma transferência, né, dele para um outro clube do grupo, sem que o Bahia precise arcar exatamente com esses valores de multa contratual. Os dois live picks, um do 1996 Bahia e o outro do Ítalo Souza. Aliás, tem Marco Aurélio também, são 3, na verdade. São 3 que chegaram aqui. Boa, vamos lá. Marcos Aurélio. Olá, Leira. Olá, Teles, bom dia. Bom dia. Se a gente perder domingo, será que o Rogério Ceni cai? Na minha opinião, Leiro e Luiz, não cai. Me parece que ele está blindado por Cadu, e Cadu blindado por Ferran Soriano. Eles se amarraram entre si, me parece que não vai para canto nenhum essa mudança. Vamos esperar a Copa do Mundo para ver se realmente melhora, que eu acho que não vai melhorar. Já chegou ao teto do Rogério. E aí, o que é que você acha, hein? Porque tá difícil, cara. Um abraço, Marcos Aurélio, tamo junto, né? Ele falou que acha que o Rogério Ceni não cai se o Bahia perder domingo. Primeiro que eu não quero que o Bahia perca domingo, né? É o primeiro ponto. Então, se depender de perder domingo para poder o Rogério Ceni cair, eu espero que isso não aconteça de derrota, né? No domingo. Mas é isso, eu já falei, velho. Eu não acho que o Rogério Ceni tá blindado. Eu não acho. Assim, e aí esse achismo meu é baseado em algumas informações que a gente escuta. Até onde eu sei, Rogério Ceni hoje está balançando no cargo, né? Balançando no cargo. É o que eu sei, é o que o Luiz Teles já falou, né? Não necessariamente sobre o hoje, mas sobre outros momentos que foi cogitada a saída de Rogério. Então, eu acho que Rogério está assim balançando. Agora, se uma derrota para o Grêmio vai ser suficiente para consumar essa queda, não sei. Até porque, como eu disse, eu não quero perder do jogo domingo para o Grêmio. Eu quero ganhar o jogo, né? Então, se for depender de uma derrota para o Grêmio, para o Bahia ter uma queda de treinador, eu não vou torcer por uma derrota, velho. Jamais. Jamais. Enfim, Luiz Teles, traz aí a sua opinião, né? Ou melhor, o seu reforço sobre o que você já falou em vários momentos, né, em relação a Rogério Ceni, né? Tem essa questão de Copa do Mundo também. São 3 jogos, né? Até a parada da Copa, se eu não estou enganado. São 3 ou 4 jogos. Deixa eu só confirmar aqui. A gente pega Grêmio, Coritiba, Botafogo. Grêmio, Coritiba e Botafogo. São 3 jogos. Grêmio, Coritiba e Botafogo. São 3 jogos. 3 jogos até a parada para a Copa do Mundo. 2 jogos desses 3 em casa. Você tá mudo. 2 jogos desses 3 em casa. A gente pega o Grêmio em casa agora no domingo, sai para jogar com o Coritiba no dia 25, uma segunda-feira, fora de casa, e fecha contra o Botafogo, pelo menos aqui no calendário está dia 30 de maio, às 5h30 da tarde, em casa também. Pelo menos aqui no calendário do Google, né? Não sei se vai ser realmente nesse dia, nesse horário, porque esse dia é um sábado. Então acho difícil que o jogo sábado seria 5h30. Mas deve ser no final de semana de 30 ou 31 de maio, né? E aí depois disso vai ter a parada para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. Então do dia 30 ou 31 até o dia 11, né, que é o início da Copa, a gente não vai ter mais jogo. Depois do período todo de Copa do Mundo sem jogos, só volta a jogar no dia 22 de julho contra o Atlético Mineiro. Então são 3 jogos até lá. Desses 3, 2 em casa. É razoável pensar, por exemplo, Luiz Teres, que eles vão dar esses 3 jogos para Rogério Ceni tentar reverter esse cenário? Tentar, por exemplo, ir para uma Copa do Mundo dentro de um G4, por exemplo? É razoável, ainda que eu não acho que é necessário, tá? Mas é razoável pensar na cabeça do gestor, tá pensando assim, porque são, de fato, jogos em que o Bahia pode se recuperar, né? Eu acho que talvez dentro desse o Bahia pode se recuperar, haja para a diretoria, né, se a diretoria acredita assim, uma falha de leitura aí em relação ao que significa essa recuperação. Vencer os 3 jogos, por exemplo, vai dar um novo ânimo para o time, recoloca o time numa posição boa de tabela, né, favorável de tabela, com um jogo a menos contra a Chapecoense em casa, etc. Mas o grande problema hoje é que a ferida está aberta, velho. Não vai ser isso, e não vai ser nesse momento, não vai ser no curto prazo que isso vai ser resolvido. E seguir jogando com essa ferida aberta é um problema, assim, é um risco grande. E aí você vai pensar no melhor momento de troca, né? E aí o melhor momento de troca, de fato, seria
momento que o técnico novo chegasse com tempo para conhecer melhor o elenco, né, para poder trabalhar um pouco suas ideias antes do time começar a jogar. Então, nesse sentido, razoável porque são quase 50 dias. Lembrando que ainda, desses 50 dias, boa parte deles vai estar tomada por férias dos jogadores. Os jogadores não vão estar treinando, eles vão estar obrigatoriamente, inclusive, de férias. Não é nenhuma situação de o Bahia poder optar de dar as férias no final do ano, não. Os jogadores, em parte desse período, vão estar obrigatoriamente de férias, né? Então, não são exatamente 50 dias para treinar. Mas também são 50 dias para fazer as atuações de bastidores para novas contratações, para a chegada, por exemplo, do Alejo Vélez e colocá-lo em forma e colocá-lo para entender melhor o sistema de jogo do Bahia. Então, uma série de coisas que esse tempo ajudaria na chegada de um novo treinador. Beleza. O pessoal lembrou aqui que esse dia 30 tem a final de Champions. Então, por isso que o jogo pode ser às 5h30, né? Porque a final da Champions é 1h. Então, faz sentido você ter aí um jogo, por exemplo, às 5h30. Né? E, claro, eu sei que tem jogo dia de sábado, galera. Eu só tô falando que eu não lembrava desse horário das 5h30 de sábado. Normalmente, o jogo sábado é 6h30, né? Não 5h30. É um horário um pouco diferente do habitual, assim. Eu não me recordava de um horário às 5h30 da tarde, mas eu sei que tem, óbvio, tem jogo dia de sábado, né? Nós jogamos sábado contra o Cruzeiro, por exemplo, só que foi num horário diferente, né? Enfim, vamos aqui para mais 2 live picks, depois a gente vai pro campinho, né? Vamos lá. Vou ler esses 2 últimos. Se chegar algum durante o momento que estiver no campinho, a gente espera para poder passar depois do campinho, beleza? Vamos lá. 1996 Bahia.